Naofumi estava caminhando até uma livraria que ficava a algumas quadras de sua casa. Enquanto ele passa na frente de um beco, ele viu um desabrigado agachado em posição fetal. Por ser uma pessoa muito gentil, Naofumi foi até o desabrigado. Com licença, você está bem? A pessoa olhou para o Naofumi, ao revelar ser rosto estava todo sujo. Sim, eu estou muito bem. Naofumi percebeu que a pessoa estava mentindo. Ele se sentou na frente da pessoa. Que estranho ator do Naofumi. O que está fazendo? A pessoa perguntou enquanto inclinava a cabeça para o lado. Bem, eu sempre fui de ajudar as pessoas que precisam. Então eu quero ter ajuda. Naofumi sorriu e esfregou a cabeça. A pessoa também deu um sorriso que anima Naofumi. Bem, eu estou com fome e como pode ver eu não tenho onde mora, então você pode me ajudar. Naofumi concordou com a cabeça. Ele saiu do beco e depois de algumas horas, Naofumi voltou com algumas roupas e com algumas comidas. Após a pessoa come, Naofumi levou a pessoa até um abrigo de desabrigados. Enquanto Naofumi estava saindo do abrigo, a pessoa foi até ele. Naofumi percebeu que a pessoa estava usando um capuz que cobria seu rosto e escondia seu cabelo, uma máscara que cobria sua boca e nariz, e uma roupa que cobria a maior parte de seu corpo. Naofumi a reconheceu pela sua voz. Por que você está se escondendo assim? Naofumi virou para a pessoa parando na frente dele. Mesmo com a máscara, Naofumi percebeu que a pessoa estava sorrindo. Eu sempre me vesti assim, mas eu queria te agradecer e te dar isso. A pessoa levantou a mão que tinha um colar com uma plaqueta com o símbolo de um cavalo no meio. Naofumi no começo tentou recusar, mas depois de muita persistência da pessoa, Naofumi aceitou o presente da pessoa. Depois deles conversarem, Naofumi se despediu da pessoa e foi embora do abrigo. Logo, nós iremos nos encontrar. Slayer. A pessoa pensou enquanto voltava para dentro do abrigo pulando. Naofumi foi até a livraria. A partir daqui foi tudo como no original até a parte que o Naofumi pegou a Raptalha. Durante uma noite de céu limpo com várias estrelas brilhantes, Raptalha estava dormindo perto da fogueira enquanto Naofumi estava um pouco longe dela. Ele estava lutando contra alguns monstros de baixo nível. Ele estava descarregando sua raiva nos monstros. Depois que ele teve um sonho de quando ele chegou no novo mundo. Depois de algumas horas derrotando monstros fracos, Naofumi estava cansado. Ele se sentou no chão. Quando ele abaixou a cabeça, o colar acabou saindo de dentro da roupa dele, o que o fez lembrar da pessoa que ele conheceu antes de ser invocado para aquele mundo. Ele tirou o colar e enrolou a corrente do colar na mão. Eu estou precisando de uma ajuda. Naofumi deitou no chão e enquanto olhava para o céu, ele acabou adormecendo. Enquanto dormia, ele sonhou com alguém batalhador contra alguns monstros de nível alto. Ele viu que a pessoa estava usando uma armadura que protegia o corpo, todo o corpo dele. Um monstro avançou para cima da pessoa como um touro. A pessoa usou a mão esquerda para segurar o monstro. Ser empurrou um pouco para trás. Depois de para a pessoa deu um gancho no peito do monstro. O jogador para cima. Quando o monstro caiu, a pessoa deu um giro e um chute no monstro jogador em cima dos outros monstros. E logo em seguida a pessoa começou a correr em direção de outros monstros. Espera, a velocidade dele está aumento. Naofumi olhou espantado quando a pessoa correu tão rápido que ele se assemelhava a um raio de luz azul que aparou atrás dos monstros. E logo em seguida uma fonte correnteza de ar jogou todos os monstros para o céu e os matado. A pessoa virou para outros monstros e em um segundo ele desferiu inúmeros ataques nos monstros que foram tão rápido que o Naofumi confundiu os ataques com meteoros. Cada soco obliterou os corpos dos monstros. Após isso, Naofumi ficou espantado com o tamanho do pó de bruto daquele cara que limpou toda a área. Quando Naofumi olhou para a pessoa, ele se assustou quando ele viu que a pessoa estava apenas a alguns centímetros dele. Ele ficou paralisado com os olhos vermelhos escarlate, e em um pisca de olhos a pessoa perfurou o peito do Naofumi, e no mesmo tempo em que ele acordou, ele se levantou ofegante. Suado frio, ele passou a mão no peito.
Depois de alguns minutos Naofumi conseguiu se recupera. Após mais alguns momentos Naofumi percebeu que ele estava ao lado da Rapitalha, que ainda estava dormindo. Ele se levantou tentando não acordar a Rapitalha. Ele caminhou até um riacho que havia alguns metros de onde eles estavam acampando. Que sonho foi esse? Naofumi limpou seu rosto com a água do riacho. Ele tirou as suas roupas ficando com apenas um calção e foi até a cachoeira que dava a origem ao riacho. No local havia 2 árvores que ficavam a cada lado da cachoeira. Suas folhas eram de cor safira e havia alguns peixes lá também. O Naofumi entrou no lago e foi até a cachoeira. Ele se sentou em uma pedra em qual a cachoeira caía. O Naofumi não sabia o porquê, mas ele entrou em uma pose de meditação. Enquanto se concentrava, uma energia começou a emanar de seu corpo. Ele sentiu um calor em seu peito, como se algo estivesse gradualmente despertado nele. Após alguns momentos, uma leve correnteza de ar começou a rodear ele. Com seus olhos fechados ele podia ver uma trilha de luz azul. Então ele seguiu por essa trilha. Conforme ele caminhava, algumas linhas apareceram subindo nos seus braços aleatoriamente. Ele percebeu isso e olhou para suas mãos. O que são essas linhas? Após ouvir a voz da Rapitalha, ele saiu de seus pensamentos. Antes que ele pudesse continuar a caminhar, a Rapitalha acordou ele com um soco no estômago dele. O que acordou instantaneamente. O fez ficar agonizando por alguns segundos. Mas o que? Ele se assustou quando viu que a Rapitalha estava com a aparência de uma jovem de 19 anos. Seu corpo também tinha ficado mais desenvolvido, seus seios ficaram maiores com 99 centímetros, uma cintura de uma jovem normal, e um quadril um pouco grande. Ele só viu isso por um momento tão rápido que ele nem viu direito. E depois ele voltou a ver como normalmente ele via ela como uma criança. A Rapitalha estava com as bochechas inchadas e com uma expressão de raiva, com os braços cruzados, e sentada ao lado dele. O que foi? Naofumi dizia antes de perceber que ele já não estava na cachoeira. Eu já tô tentando ter a corda há 2 horas. Rapitalha se levantou e foi para o acampamento enquanto batia o pé. Naofumi ficou confuso e rapidamente ele se levantou e foi até a Rapitalha, mas ele passou reto e deu de cara em uma árvore que ficava a alguns metros do acampamento, o que assustou a Rapitalha por causa do Naomi. Está tão rápido que ele parecia um vulto e da corrente de ar que ele fez. Após Naofumi acordar do desmaio, ele olhou seus tatus e ser espantado ao ver que ele estava no nível que era 5 vezes mais do que antes. Após uma longa análise, ele conclui que ele tinha que derrotar 17 bosses para chegar nesse nível. Depois de mais algumas horas dele quebrado a cabeça, ele não conseguia encontrar nada que explicasse isso. Mesmo eu querendo saber o que aconteceu, eu vou deixar isso quieto por enquanto. Naofumi se levantou e colocou de volta suas roupas e depois ele distribuiu seus pontos de habilidade. Ele e a Rapitalha continuaram até uma aldeia. Ao entrar lá, Naofumi e Rapitalha foram até uma hospedagem. No caminho eles encontraram algumas crianças brincando. Agora que eu pensei, Rapitalha, por que você pediu a minha capa? Naofumi olhou para a Rapitalha com um olhar confuso. A Rapitalha ficou corada e se cobriu um pouco mais com a capa dele. Após a Rapitalha desviar do assunto, eles foram até uma loja de roupa em que a Rapitalha comprou algumas roupas melhores para ela. Após isso eles foram até a hospedagem. Ao entrar no quarto, Naofumi se deitou na cama enquanto a Rapitalha foi tomar um banho. Enquanto ele estava deitado, ele olhou os seus tatus. O que aconteceu para eu subir tão rápido? Ele ficou pensando tanto que começou a sair fumaça da cabeça dele. Depois de pensar por mais algum tempo, ele desiste de tentar descobrir o que tinha acontecido. Após isso ele se levantou e quando ele se levantou ele bateu na parede e caiu no chão por causa da velocidade dele ter aumentado.
Aí ele se levantou com um pouco de dor na cabeça. Ele foi até a bolsa dele e pegou alguns dos itens que ele conseguiu e deu para o escudo absorve. A aba de habilidades de ser amplo muito que assustou Naofumi com tantas novas configurações do escudo. No banheiro a Rapitalha estava sentada em posição fetal na banheira pensando: o que será que acontece para nós ter subindo tanto de nível? A Rapitalha depois de pensar mais um pouco, ela olhou para o novo corpo dela com uma cara de estranhamento. Quando ela se sentou normalmente os seios dela começaram a flutuar na água, ela ficou um pouco corada e também um pouco incomodada com isso. Isso pode ser um pouco incômodo em uma batalha. Ela se assustou quando ouviu um barulho de algo pesado cair no chão. Ela se levantou rapidamente da banheira e pegou uma toalha e se cobriu. Quando ela saiu do banheiro, ela viu o Naofumi caído no chão totalmente tonto. Ela gritou o nome dele e foi até ele. Depois de algumas horas, ele acordou depois de um momento. Ele se lembrou o que aconteceu após isso. Ele ficou sentado na cama depois de um momento. Ele percebeu que a Rapitalha estava dormindo ao lado dele só de toalha. Depois de um momento, ele levantou da cama e cambaleou um pouco quando tentou andar, ser apoiado em uma parede para não cair com o braço que estava o escudo. Depois de se recupera, ele viu que a joia do meio do escudo estava azul e logo em seguida, ela começou a voltar a ser verde. O que é isso? Ele deixou isso de lado e foi até o banheiro. Ao passar pelo espelho, ele olhou de relance para o espelho. Mas o que? Ele voltou para o espelho e olhou para seus olhos. O que foi aquilo? Ele ficou confuso com o que tinha visto porque ele achou que ele estava vermelho brilhante, mas depois ele não ligou para isso. Após isso ele tomou um banho e algumas horas depois ele saiu do banheiro. A Rapitalha estava a ser trocado e enquanto isso ela ouviu que a ponta do banheiro abrindo a fazendo olhar por cima do ombro. Vendo Naofumi saído do banheiro o que a fazer cora muito Naofumi ficou sem entender a reação da Rapitalha que o chutou por esta envergonhada ao desmaiado. Hoje é o dia de eu ficar desmaiado. Ele caiu no chão inconsciente. O Rapitalha após o chuta percebeu o que tinha feito e foi rapidamente o ajudar o colocando na cama. Depois ela foi e terminou de se arrumar. Ela olhou para o Naofumi e viu o colar dele, o que a deixa um pouco curiosa. Ela pega o colar do pescoço dele e olhou um pouco melhor. Ela achou um pouco estranho o emblema de uma mulher com várias correntes com um fundo rosa. E logo depois ela colocou o colar no criado mudo ao lado da cama. Ela foi até a janela e viu que o sol estava se pondo. Ela saiu do quarto depois de algumas horas. Ela voltou e viu que o Naofumi ainda estava dormindo. Ela estava cansada, então ela foi até a cama e caiu nela dormindo logo em seguida. Enquanto dormia, Naofumi teve outro sonho. O que, de novo? Quando ele olhou ao redor, ele viu que estava dentro de uma dungeon. Ele viu que havia 2 cavaleiros. Ele não conseguia ver como eram as armaduras por estar vendo embasadas. Ele viu que o boss era um troll de 6 metros com 2 cabeças e 4 braços. Um dos cavaleiros estava com uma espada e o outro estava com uma lança. Deve ser o herói da lança e da espada. Ele se assustou quando uma rajada de vento foi na direção dele. Quando ele olhou, a luta havia começado.